Porque Jesus teve que conhecer Moisés e Elias, que deveriam estar mortos há muito tempo. A transfiguração de Jesus permanece como um dos eventos mais marcantes das Escrituras, representando a gloriosa transformação de seu corpo humano. Esse evento profundo ocorreu depois que Jesus revelou a sua verdadeira identidade aos seus discípulos. Levando-os à cidade de Cesareia de Filipos, localizada a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, chegaram a um lugar onde o templo, em homenagem ao imperador romano César Augusto, ficou. Foi neste local significativo que Jesus perguntou aos seus seguidores sobre as percepções das pessoas em relação à sua pessoa, conforme registrado em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 50. Jesus perguntou aos seus discípulos quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam, compartilhando várias especulações entre o povo. Alguns acreditam que Jesus seja João, o Batista ressuscitado, enquanto outros pensam que ele pode ser o profeta Elias ou Jeremias. Ainda outros pensam que ele era um dos outros profetas ilustres do Antigo Testamento. No entanto, depois de ouvir suas respostas, Jesus apresentou uma abordagem mais pessoal e uma pergunta direta: e vocês, quem dizem que sou? Simão Pedro declarou com confiança: você é o Messias, o Filho de Deus vivo. Com essa declaração, ele reconheceu a natureza divina de Jesus e seu papel messiânico, reconhecendo-o como o tão esperado Salvador, o Filho de Deus. Em resposta às palavras de Pedro, Jesus disse: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você pela carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, do versículo 16 ao 18. Imediatamente após esta profunda troca, Jesus anunciou algo notável, um evento tão significativo que nem mesmo as forças das trevas poderiam detê-lo. Daquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos a sua missão. Iria para Jerusalém, suportar o sofrimento nas mãos das autoridades religiosas, ser crucificado e no terceiro dia ressurgir novamente. Esta revelação lançou as bases para a mensagem do Evangelho. Depois de 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao alto da montanha, onde ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhava como o sol e suas roupas ficaram tão brilhantes quanto a luz. Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 2. Nestes eventos, vemos o desenrolar do plano de Deus para a humanidade. A confissão de fé de Pedro levou Jesus a afirmar o estabelecimento de sua igreja, significando uma nova aliança e um futuro triunfante. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus, prenunciando sua vitória final sobre o pecado e a morte através de seu sacrifício, morte e ressurreição. Esses eventos formam a base da fé cristã, enfatizando o poder, a revelação de Deus e a sua obra redentora através do seu Filho Jesus Cristo. Além da aparência física de Jesus, no momento da transfiguração, outra coisa extraordinária aconteceu: a aparição dos falecidos Moisés e Elias, conversando com Jesus. Sua presença significava a continuidade do plano de Deus ao longo da história, com Jesus cumprindo o papel do Messias prometido. Foi uma profunda realização para os discípulos, bem como a confirmação de Jesus como Cristo, o tão esperado Salvador. A conversa entre Moisés, Elias e Jesus ilustra o aspecto cognitivo de compreensão e comunicação daqueles que faleceram e agora compõem o reino de Deus. Eles simbolizam aqueles que serão arrebatados sem experimentar a morte como Elias e aqueles que passarão e estarão com o Senhor como Moisés. Junto representam todo o Antigo Testamento, com Moisés incorporando a lei e Elias representando os profetas. Este extraordinário encontro de Moisés e Elias e Jesus ao lado dos discípulos significa a unidade do Antigo e do Novo Testamento, que giram em torno de Jesus. Por esta razão, Pedro, percebendo a profundidade do momento, sugeriu a construção de 3 abrigos para Jesus: Moisés,
e Elias. Enquanto Pedro ainda falava, outro evento extraordinário aconteceu. Uma nuvem brilhante os envolveu e uma voz de nuvem proclamou que este é o meu filho, a quem amo. Com ele me comprazo. Os discípulos, impressionados com esta divina revelação, caíram de cara no chão, cheios de medo e reverência. Este importante evento, registrado em Mateus 17, versículo 4 ao 6, oferece um vislumbre do futuro glorioso, quando Jesus retornará para estabelecer seu reino eterno. Ele enfatiza a posição exaltada de Jesus como Filho de Deus e o cumprimento do Antigo e o Novo Testamento. Em sua presença, todas as distinções entre o passado e o futuro convergem, e toda a criação reconhece sua autoridade divina como soberano governante. Consciente do medo deles, Jesus tocou suavemente neles e disse: "Levantem-se, não tenham medo." Ao olharem para cima, agora viam apenas Jesus. Este poderoso encontro enfatizou que Jesus não é apenas entre muitos fiéis servos de Deus ou apenas um profeta. Ele é superior a todos, e os ministérios de Moisés e Elias, representados na montanha, apontaram para Cristo como o centro e foco de todas as Escrituras. Enquanto desciam ao monte, Jesus instruiu os discípulos a não contarem a ninguém sobre a visão, até depois de sua ressurreição dentre os mortos. Ele fez isso porque sabia que se as multidões ouvissem sobre isso, poderiam entender mal e tentar fazer um rei terreno, em vez de compreender sua verdadeira missão como rei ressuscitado do reino eterno. Ainda, voltando da transfiguração, Jesus forneceu uma grande revelação aos discípulos. Curiosos sobre a profecia da vinda de Elias, eles perguntaram a Jesus por que os mestres da lei diziam que Elias deveria vir primeiro. Jesus esclareceu que Elias já havia vindo, mas não foi reconhecido. Os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, como predito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. A transfiguração serve como um profundo momento, afirmando a natureza divina de Jesus, seu papel como o cumprimento das antigas profecias do Testamento e da Lei, e a confirmação de sua missão como Salvador e Rei. A presença de Moisés e Elias ainda mais enfatiza a continuidade e culminação do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cena da transfiguração de Jesus representa um vislumbre de sua vinda no reino, e sua plenitude é também um cumprimento de que Jesus havia anteriormente dito aos seus discípulos que alguns deles veriam o Filho do Homem vindo em seu reino antes de provar a morte. Mateus capítulo 16, do versículo 28. A transfiguração serve como um poderoso lembrete das promessas de seu reino e da esperança que os crentes têm para um futuro eterno com ele. Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente caso você tenha feito alguma observação. Um abraço, Deus os abençoe e até a próxima. Para você que está aqui no nosso canal, descubra o conhecimento que transforma. Mais de 300 perguntas bíblicas de questões difíceis e polêmicas respondidas em um conteúdo descomplicado. Uma abordagem totalmente tranquila para aprendizados eficientes, respostas claras para questões desafiadoras e mais de 600 páginas de sabedoria bíblica concentrada. Descubra as respostas que você sempre procurou e aprofunde o seu entendimento da Bíblia. Não perca a chance de expandir o seu conhecimento. Sinta a transformação enquanto exploramos juntos as verdades mais profundas da Bíblia. Ao término desse vídeo, invista na sua jornada espiritual clicando no link na descrição do vídeo. Clique no link abaixo e comece a sua jornada de descoberta bíblica hoje mesmo.